Olá amigos, estamos de volta para mais um encontro, o terceiro encontro de aulas de economia, conceitos aí básicos, uma introdução à economia para fortalecer o processo de estudos de vocês para as provas, correto? Assim como combinado. É importante para nós reforçar que vocês curtam, dê um like, acompanhe aí a visualização desses vídeos, se inscreva no canal, principalmente isso, é para que a gente possa fortalecer os nossos laços. Os nossos laços, perdão. Então nós falávamos na aula anterior dos 10 princípios de economia, então que foram formulados e divididos em 3 grupos. Retomando aqui como as pessoas tomam decisões, como as pessoas interagem e aí, como a economia funciona. Então o princípio 1, as pessoas enfrentam trade-offs, no free lunch, como definido por Milton Friedman. Ou seja, nada é de graça. Para conseguirmos o que queremos, precisamos abrir mão de outra coisa de que gostamos. Então, a tomada de decisão exige escolher um objeto em detrimento de outro. Exemplo clássico de trade-offs. Armas, que é a defesa nacional versus manteiga, é bem de consumo. Exemplo simples, bobo, mas que traz aí uma boa reflexão. A defesa do meio ambiente, que hoje está caótica, infelizmente vem sendo desconstruída essa agenda ambiental que foi construída ao longo de anos. Então, a defesa do meio ambiente versus ao alto nível de renda. Eficiência versus equidade. Então, a política econômica do governo militar era o quê? Fazer o bolo crescer para depois repartir. É o caso do imposto de renda. Como os que ganham mais também pagam mais. Há uma redução da recompensa de quem ganha mais pelo seu trabalho, levando-os a trabalharem menos, gerando um menor crescimento do bolo. Princípio 2. O custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Ou seja, como as pessoas enfrentam as trade-offs? A tomada de decisão exige comparar os custos e benefícios de possibilidades alternativas. Um exemplo, decisão de ir à universidade. Custos marginais seria o quê? Alimentação, moradia. Custos adicionais, mensalidades, livros. Custos intangíveis, o tempo. O custo de oportunidade, qualquer coisa de que se tenha de abrir mão para obter algum bem. E aí nós vamos para o princípio 3. As pessoas racionais pensam na margem. Ou seja, as decisões que tomamos raramente são preto no branco, como diz o ditado popular. Geralmente envolvem diversos tons de cinza. Não é do filme não, tá? Mas envolve diversos tons de cinza. Em economia, utiliza-se o termo mudanças marginais para descrever pequenos ajustes incrementais a um plano de ação existente. Então essa margem pressupõe a existência de extremos, logo as mudanças marginais são ajustes ao redor dos extremos. Um exemplo, vale a pena cursar uma pós-graduação? Sabemos que sim, mas é uma análise marginal, ou seja, os benefícios marginais, aumento do salário, empregabilidade, os custos marginais, mensalidade, tempo despendido. Dentro ainda do princípio 3, as pessoas pensam da margem, ou seja, um caso prático. Por que algumas companhias aéreas vendem a passagem a R$1? Já faz um tempinho que não acontece, mas tradicionalmente já ocorreram algumas promoções neste formato. A R$1. Por quê? Além do apelo mercadológico, marketing da promoção, nós devemos analisar a seguinte situação. Suponha que um voo entre Rio e Miami custe R$100 mil para a companhia, num avião que possui 200 assentos. O custo para cada passageiro será de R$500, certo? Mas alguns instantes da partida, foi verificado que existem lugares nesse voo vagos, ou seja, não tinham sido vendidos. E surge um passageiro oferecendo R$300 pela passagem. A companhia deve ou não aceitar? O que você acha disso? Pensa aí. Nesse caso parece um absurdo vender a passagem por um preço inferior ao seu custo, certo?
Porém, a companhia toma suas decisões baseadas na margem. Se o avião está com assentos vagos, o custo de acrescentar mais um passageiro, ou seja, o custo marginal, é apenas o saquinho de amendoim, o refrigerante ou o cafezinho que será servido a este passageiro? Desde que o passageiro pague pelo custo marginal, vender a passagem é lucrativo para a companhia, certo? Eu entendo que sim. O que você acha? Pensa aí, escreve aí para nós o que você acha. Princípio 4. As pessoas reagem a incentivos. Como as pessoas tomam decisões por meio da comparação de custos e benefícios. Seu comportamento pode mudar quando os custos ou benefícios mudam? O que você acha? Um exemplo é o mercado de alimentos. Quando o preço do alimento aumenta, exemplo, carne, tomate, feijão, quantas vezes nós vimos aí o quilo do feijão lá nas alturas? Os consumidores acabam optando por substitutivos. Subiu muita carne, vamos optar pelo frango. Ao mesmo tempo, os pecuaristas buscam produzir mais, pois o benefício de produzir a carne bovina também aumentou. Agora nós vamos sair para o princípio 5. O comércio ele pode ser bom para todos? Imagine um país que viva isolado de todo mundo. Este país, para sobreviver, ele deve produzir todos os seus bens de consumo necessários para atender a demanda da sua população. Pense numa situação oposta. Um país que esteja aberto para comercializar com todo mundo, logo tem todos os produtos necessários para a sua população, a seu alcance, certo? Então ele produzirá internamente somente os bens nos quais realmente for eficiente frente aos demais. Então, ao comercializar com outros, os países podem oferecer à sua população uma maior variedade de bens e serviços a um custo menor, correto? Princípio 6. Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. E definições importantes traz para nós na seguinte reflexão. Um mercado ele usa preços para conciliar decisões sobre o consumo e produção, certo? Em uma economia de planejamento central, os planejadores do governo decidem o quê? Quais bens e serviços a serem produzidos, certo? E de que maneira isso é feito e para quem? Já numa economia mista, o governo e o setor privado interagem buscando soluções para os problemas econômicos, certo? Para os leigos, o sucesso aí das economias, do mercado, é bem enigmático. Afinal, nela ninguém cuida do bem-estar econômico de toda a sociedade. O mercado livre, os mercados livres, eles contêm muitos compradores e vendedores e todos estão interessados no seu próprio bem-estar. É o famoso preocupado com o seu umbigo, certo? Ainda assim, as economias de mercado têm se mostrado muito bem sucedidas na promoção do bem-estar econômico geral. Os indivíduos interagem nos mercados e agem como se fossem guiadas por uma mão invisível e as levam a resultados de mercados desejáveis. Já nos estudos de economia, nós veremos que os preços são um instrumento em que a mão invisível conduz a atividade econômica. Então, os preços refletem tanto o valor de um bem quanto o custo social de produzi-lo. Como os indivíduos observam os preços para decidir o que comprar e o que vender, levam em conta os custos e os benefícios sociais de suas ações. Ainda assim, porém, quando o governo ele impede que os preços se ajustem naturalmente, este também impede que a mão invisível coordene os bilhões de indivíduos que compõem a economia. Então, este fato explica por que os impostos têm um efeito adverso sobre a alocação de recursos, distorcendo os preços e, assim, as decisões dos indivíduos. Ok? Na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos aí partir do princípio 7 e vamos avançar nessa discussão. Tá joia? Não esqueça aí de curtir, dar aquele like, assinar aí a página, o nosso canal, aliás. Estamos juntos, tá certo? Forte abraço, até o próximo encontro.